Olá, paz e graça, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez. Na nossa jornada dos Salmos, nós vamos estudar nesta noite a questão dos Salmos. E Salmos 103 é um salmo bastante conhecido da vida da igreja. A igreja o conhece na sua liturgia de confissão, é um dos salmos mais lidos no momento de confissão da igreja. E queremos apresentar o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse trecho da palavra do Senhor, né? Vamos orar, pedir a Ele a sua graça, o seu amor, a sua bondade para nós, que iniciamos a meditação da sua palavra neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, queremos te louvar, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade sobre nós. Nos ajuda, Senhor, na compreensão da tua verdade, do teu evangelho, da graça que há em Cristo Jesus, para que possamos de fato louvar o teu nome, Senhor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia no Salmo 103, nós vamos estudar hoje o Salmo 103, da maneira como ele está escrito na nossa versão, né? Deixa sua Bíblia aberta, o Salmo 103 é um salmo que tem 22 versos, e nós vamos explorar cada um desses versos nesta noite, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ok? Muito bem. A primeira questão que você precisa saber sobre os salmos, né, de modo particular o Salmo 103, ele é um salmo de autoria davídica e é um salmo que aponta para a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e apresenta as bênçãos graciosas do Senhor sobre a vida do povo da aliança, do povo do pacto. Lembrando que o salmo sempre é descrito pelos estudiosos antigos, de modo particular Calvino, como uma anatomia de todas as partes da alma. A alma humana, ela é transmutada, ela é transferida, ela é, eu vou dizer assim, examinada, para ser mais preciso, examinada nos salmos. Os salmos falam muito ao nosso coração, não é à toa que ele é o coração da Bíblia Sagrada e não é à toa que ele é o inário da igreja. A igreja, ao longo do tempo, ao longo dos anos, acabou se inserindo, se mergulhando, se deleitando no livro dos Salmos como um livro de piedade, como um livro marcado pela piedade cristã, ok? Então é sobre isso que nós vamos trabalhar nesta noite. Muito bem, vamos seguir aqui para a exposição do tema desta noite, baseado no Salmo 103, as bênçãos graciosas do Senhor. E como é que essas bênçãos do Senhor são apresentadas no Salmo? De que maneira o salmista aponta para nós essas bênçãos? Primeiro, o salmista apresenta a gratidão de Deus, né? A gratidão a Deus enseja as misericórdias do próprio Deus, ou seja, a gratidão a Deus enseja as misericórdias de Deus para o salmista. Está escrito aí nos versos de 1 a 5 da nossa passagem. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele exorta a sua alma a abençoar o Senhor, versos de 1 a 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aqui é interessante porque ele começa apresentando a ideia de bendizer a Deus, de abençoar a Deus. Ele exorta todo o seu ser a abençoar ao Senhor. É isso que está escrito nos versos, no verso 1. Bendize, ó minha alma. A palavra na faixa aí descreve a pessoa completa, a palavra alma, né? Essa palavra alma descreve a pessoa completa, a pessoa na sua inteireza, a completude do ser. Aqui descreve que ele exorta todo o seu ser a abençoar a Deus, a abençoar a Yahvé. Bendize, ó minha alma, bendize o meu ser ao Senhor. Aqui coloca para nós o sentido de gratidão, né? De dizer que Deus é bendito acima de todas as coisas e daquilo que sua alma precisa e carece, ele de fato recorre a Deus como sendo o Senhor soberano da sua vida e da sua existência. Muito bem. Segundo lugar, ele também ele se exorta a não esquecer dos benefícios do Senhor. Ele olha para a sua alma, olha para o seu ser, olha para a sua vida e diz: eu não posso me esquecer dos benefícios do Senhor, como ele diz no verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de um só dos seus benefícios. Então, a bondade de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus, o amor de Deus não pode ser esquecidos e negligenciados pelo poeta, porque aponta para a ideia de que este poeta agora reconhece a bondade de Deus acima de todas as coisas. E essa bondade de Deus, ele exorta não apenas o seu próprio ser, que diz que deve louvar a Deus, mas ele exorta também
a não esquecer dos benefícios de Deus em benefício dele, ou seja, aquilo que Deus tem feito por ele para, de fato, ser quem ele é, um homem temente a Deus e obediente à sua palavra. Mas também aqui ele abençoa o Senhor também pelas misericórdias que recebeu do Senhor, conforme os versos de 3 a 5 da passagem. Veja, nos versos de 1 a 2, você tem lá ele exortando a sua alma a abençoar o Senhor. Nos versos agora de 3 a 5, você terá ele abençoando o Senhor pelas misericórdias que ele recebeu da parte de Deus. Não apenas os benefícios, não apenas as bênçãos, mas a misericórdia o assistiu no seu momento de angústia. E como é que ele faz isso? Ele faz isso relembrando primeiro que Deus é quem perdoa as nossas iniquidades. Verso 3, ele diz assim, parte A. Verso 3 aqui, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Essa palavra iniquidade significa aqueles pecados latentes da alma que nem nós conhecemos, e Deus é capaz de perdoar até aquilo que nós não conhecemos. Ele perdoa porque ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é bondoso. A ideia do salmista é mostrar que Deus deve ser louvado, abençoado, honrado, porque é ele quem faz isso. É ele quem perdoa-nos nos nossos pecados. É ele quem de fato faz isso porque ele é gracioso, ele é bondoso, ele é único, ele é singular para a nossa vida como igreja do Senhor. A segunda verdade que nós temos aqui, quando diz que ele abençoa, ele deve abençoar o Senhor pelas misericórdias que ele recebeu, é que no verso de número 3 ainda, ele diz que devemos abençoar Deus porque ele cura as enfermidades. Parte B do verso 3, ele diz assim, é quem sara todas as tuas enfermidades. Então, as enfermidades que nós temos, tanto física quanto da alma, é Deus quem cura. Não há outra resposta para as nossas curas emocionais, físicas, a não ser Deus. Embora que você tome a medicação, embora que você faça todo o tratamento, embora que você procure algum tratamento, de fato, a cura, ela vem de Deus, da providência divina, da mão divina, da graça divina, da bondade de Deus, seja por meio de meios ordinários ou por meios extraordinários, o que nós geralmente chamamos de milagre. Mas o salmista não esquece de pontuar esse fato de que Deus é quem de fato cura as nossas enfermidades. Mas também apresenta Deus como aquele que redime a nossa alma da destruição. Está aí, de fato, no verso de número 4, parte A, ele diz assim, é quem da cova redime a tua vida. Aqui o salmista estava muito doente, muito adoentado, estava indo para... achando que iria morrer de fato e já estava na beira da morte. Ele diz, é Deus quem redime da cova a tua vida, da morte certa, da destruição certa, do estar debaixo do juízo de Deus no sentido da morte certa. Esse é o sentido aí do texto. Agora, veja que coisa interessante. Também ele apresenta que é Deus quem coroa com amor e misericórdia a vida do poeta. No verso 4, parte B ainda. E te coroa de graça e de misericórdia. As duas coisas importantes aqui, a graça divina e a misericórdia divina. Esse amor de Deus, esse amor misericordioso de Deus é revelado, ele coroa. E aqui é interessante porque ele te coroa, ele te dá de presente, ele te presenteia com a graça e com a misericórdia. Não importa a adversidade que nós estejamos passando, adversidades incluindo a enfermidade, como ele menciona, mas o que importa é que Deus ele continua sendo gracioso, amoroso, misericordioso conosco. Esse é um ponto que nós precisamos sempre considerar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seguindo aqui o nosso texto, ainda no verso 5, veja o verso 5, que ele nos ensina também que Deus satisfaz o desejo com a sua própria bênção. Verso 5, quem farta de bens a tua velhice? A minha velhice, ela será farta de bens. Não será uma velhice rabugenta, né, como se diz, uma velhice ruim, mas abençoadora, porque nós temos a sabedoria de Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos o cuidado de Deus em nosso favor, e renova de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele confere exatamente graça e bondade, o benefício da bondade, dos bens, a velhice daquele que está caminhando com ele, mas também ele renova a nossa mocidade como se fosse uma águia que sempre está se renovando. Nós temos o processo da renovação da vida e da existência. Ele compara essa vida que nós vivemos de lutas e de sabores
E quando nós aumentamos a nossa fé, quando temos a nossa fé fortalecida, baseada na palavra de Deus, ele compara como uma águia que ela, para trocar o brinco, ela sofre muito, mas quando ela sai desse processo de restauração, ela vem como forte, com fortaleza. E ele usa a palavra mocidade aqui para descrever isso. Esse salmo é muito lindo nesse sentido, apontando para a nossa vida cristã. Ok, muito bem. Isso nos leva agora para o nosso próximo passo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o poeta, ele recapitula a história, ele traz a história, ele recapitula a história que traz esperança ao seu coração, nos versos de 6 até o verso 18. Nesse bloco agora o salmista quer trazer de volta a história, ele quer trazer no seu cântico, na sua música, no seu louvor, no seu salmo, ele quer trazer uma recapitulação, um recontar da história, trazer a história de volta à mente do povo que escutará o hino cantado no culto. E é interessante isso que ele faz. No verso de número 6 a 8, ele vai mostrar para nós que ele revisa o pacto mosaico, ele apresenta o pacto mosaico como elemento fundante de sua esperança. Verso 6 a 8. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aqui o salmista agora lembra que o Deus que faz justiça aos oprimidos foi o mesmo Deus que revelou a sua lei, o seu decreto, o seu pacto, né? Então, a sua lei é colocada de maneira muito interessante como sendo uma lei voltada para o Deus que é compassivo, misericordioso. É isso que diz o texto no verso 8. Ele diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ou seja, o ato de dar a lei, o ato de dar os caminhos do Senhor que ele revela a Moisés, a lei que é dada, revela primeiro duas coisas importantes. Revela primeiro que Deus é misericordioso, indica que ele, em sua misericórdia, em sua bondade, em sua atitude condescendente, dar a sua lei ao seu povo, mas também revela a sua compaixão para com o seu povo, que muitas vezes estará transgredindo essa lei, mas Deus se revela como compassivo, como cheio de compaixão para restaurar este povo, trazê-lo à comunhão com o Senhor. Isso é um ponto importante que nós precisamos estar sempre considerando. Ok? Muito bem. Nos versos de 9 a 12 agora, o salmista, como ele está recapitulando a história da salvação para trazer esperança ao povo, ele agora faz o seguinte, ele apresenta Deus como sendo tardio em irar-se com os nossos pecados. Está aí nos versos de 9 até o verso 10. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Veja, Deus ele está sempre cuidando de nós, ele está sempre tratando da nossa vida, ele não nos repreende para sempre. Nós não estaremos para sempre debaixo da disciplina de Deus, é isso que o Senhor está dizendo. E também ele não terá para sempre a sua ira sobre nós, né? Mas por quê? Porque no verso de número 10 ele vai dizer assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Veja, ele usa um paralelismo sinônico apontando iniquidades e pecados. Deus não vai nos julgar por aquilo que nós cometemos, pelos nossos pecados, ele não nos trata por isso, por causa disso. Ele não leva isso em consideração, apresentando aqui de fato a misericórdia de Deus aqui de maneira muito interessante. No verso de número 10, ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos atribui consoante as nossas iniquidades. Verso 11: porque, ou pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim também é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como há distância entre o céu e a terra, assim é a misericórdia do Senhor. Imagina que o céu e aqui a terra, aqui onde moramos é aqui o céu. Nessa distância o salmista compara. Assim ele faz com as nossas transgressões, ele afasta de nós as nossas transgressões. É como se ele não visse as nossas transgressões, ele passasse por cima dela, não porque ele é um juiz complacente com o nosso pecado, mas porque ele é um juiz amoroso em relação à sua prole, aos seus eleitos, aqueles que ele ama de fato. Agora, veja bem, no verso 12, o salmista revela uma coisa interessante. Ele diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, o paralelo é bem interessante. A sua misericórdia é grande a ponto de, como o céu e a terra são distantes, ela é grande e maior que isto.
mas também como o Oriente e o Ocidente não se encontram, ele, assim de igual modo, Deus, ele o faz com as nossas transgressões. Então as nossas transgressões, elas não são agora um empecilho de nos aproximar de Deus. Então ele rememora a história para lembrar isso ao povo. Não importa o que você tem feito, não importa o que você tem palmilhado, pensado, caminhado, o que importa é que a graça de Deus alcançou você, e isso você deveria ser agradecido, você deveria ter um coração abençoador, um coração de fato cheio de ações de graças pela bondade do Senhor sobre a sua vida. Mas veja uma coisa interessante, como é que Deus faz isso? Como é que ele relembra? Veja, ele relembra esse ato de Deus perdoador. Primeiro, Deus é tardio em graça com os nossos pecados, como nós vimos nos versos 9 até o verso 10. E o amor de Deus é grande e ele se separa de nós, de nossos pecados. Nós vimos essas duas ideias presentes nos versos de 11 até o verso número 12. Muito bem, isso nos leva também para uma outra implicação sobre um recontar da história que traz esperança para o povo da aliança. É que ele, o salmista, percebe que embora as pessoas sejam frágeis e transitórias, elas são estabelecidas pela aliança, pelo pacto. O que mantém você firme diante de Deus não são a sua justiça própria, não é o seu esforço humano, mas é a relação pactual que Deus mantém com você na pessoa bendita do Redentor sempre. E aí ele o faz de maneira muito interessante. Primeiro as pessoas, ele apresenta primeiro as pessoas, o salmista apresenta as pessoas como sendo frágeis e transitórias e precisam dos cuidados de Deus. Versos de 13 a 16. Olha o que diz o versos de 13 a 16. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando diz quanto o homem, seus dias são como a relva, são como a flor do campo e assim que floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Olha que coisa interessante agora, né? Então, três coisas aqui se destacam nesse bloco. A primeira coisa que se destaca é que Deus é um pai e ele tem compaixão dos seus filhos. Verso 13 diz isso. Deus é pai, então eu não deveria duvidar do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, daquilo que Deus de fato é para mim. Eu não posso duvidar disso de hipótese alguma, ok? A segunda verdade é que Deus, ele lembra das fragilidades de cada um de nós. Verso 14, ele diz isso lá. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele não vai nos provar além das nossas forças. Você acha que sua prova está sendo grande demais, pesada demais? Deus está te provando além do que você pode suportar? Não, Deus vai te provar na medida certa, porque Ele sabe a tua estrutura. Ele sabe até onde tu aguenta. Ele lembra que você é pó, que você não é Ele. Você não tem que Ele é, a eternidade, a soberania. Não. Você é finito, você é limitado, você é impotente, mas Ele te ama. E aí é importante para nós entendermos isto. Outro detalhe importante que nós consideramos aqui é que a vida nossa ela é transitória, ela é passageira. O verso 14 ele vai falar sobre isso. Olha o que ele diz no verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Aqui aponta exatamente isso. Ele mostra essa vida transitória nossa. Mas ele também diz, a terceira coisa que nós aprendemos é que eles murcham e desaparecem como se fosse vento. A nossa vida é passageira mesmo. Versos 15 a 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, são como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aqui é interessante porque agora o salmista lembra que a nossa vida ela é passageira. E por ser passageira, ela deve estar sempre voltada para Deus, voltada para o Senhor, voltada para aquele que conhece a nossa estrutura, aquele que sabe que nós somos pó. Nossa vida deveria estar voltada para Deus. A segunda questão que nós aprendemos aqui, quando nós tratamos sobre o recapitular da história que traz esperança, é que as pessoas são estabelecidas pela aliança do amor de Deus. Aí está nos versos 17 e 18 do nosso texto. Como é que isso acontece? Primeiro, é uma aliança com quem ama o Senhor. E é interessante porque essa mesma ideia aparece nos versos anteriores.
Mas no verso 17 é muito bem ampliado isso. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, a primeira questão é para quem ama o Senhor. Aquela ideia de temer ao Senhor, aqui é de amar o Senhor, é aquela ideia de que alguém que decide amar a Deus, teme a Deus por amor, não por temor, por fobia, por achar que Deus é um carrasco, não. Mas por amar o Senhor, vai obedecê-lo. Esse é o sentido aqui de temer, obedecer, ok? E aí no verso 18, você tem aí que esta é uma aliança também com quem o obedece, verso 18, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, ou seja, a misericórdia do Senhor, ela assiste a quem? Aquele que teme e aquele que obedece, aquele que ama e aquele que obedece a Deus. Essa misericórdia está disposta à disposição do homem para aquele de fato que quer viver essa misericórdia, essa graça divina, essa graça do Senhor. Ele precisa entender que ele precisa estar obedecendo, ele precisa temer, amar a Deus. Temer aqui tem um sentido de amar a Deus, de amar o Senhor, mas também ele precisa guardar a lei do Senhor, guardar a aliança do Senhor e lembrar-se dos preceitos de Deus, que é toda a sua palavra. Então eu devo guardar a aliança de Deus e devo também obedecer a sua palavra, obedecer a sua lei, porque esta é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida como Igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Ok, isso nos leva também para a nossa terceira e última implicação que esse texto nos apresenta, o Salmo 103. Veja, nós estamos falando de um tema muito importante, que é as bênçãos graciosas do Senhor sobre a vida do seu povo, ou as misericórdias do Senhor sobre a vida do seu povo. Em vista do domínio de Deus, o salmista agora chama toda a criação a abençoar a Deus, ou a louvar a Deus, né? Em vista que Deus tem todo o domínio, todo o governo sobre o mundo, então a minha obrigação como crente, como pessoa, como temente a Deus, é louvar a Deus e abençoar a Deus, conforme nós aprendemos agora nos versos finais de 19 a 22. Muito bem, por que eu devo de fato por que ele convoca, por que ele convida, por que ele exige das pessoas isto, esse louvor a Deus? Por quê? Primeiro, porque Deus estabeleceu seu domínio eterno sobre todos. Verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E aqui fala-nos da soberania do Senhor, né? Recentemente assisti um vídeo aí na internet de um herege aí que diz que Deus não controla nada. Nesse interim eu escrevi aquela pastoral que vocês viram, né? Uma pastoral sobre Deus controla tudo, baseado no verso 1 do Salmo 24. E agora aqui nesse texto novamente nos traz à memória a ideia da soberania de Deus mais uma vez. Veja, no verso 19 diz que o Senhor nos céus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina. Algumas implicações tem aqui importantes. Primeiro diz que Deus domina, Ele é soberano, Ele está governando o mundo. Segundo, não diz que Ele dominará, não é algo futuro, né? Algumas correntes entendem que haverá um reino futuro de Deus na terra, mas aqui o texto já deixa claro que Deus já domina, já governa o mundo como um todo. Uma outra questão importante é que Deus ele estabeleceu o seu governo, a sua soberania sobre o mundo. Ele não pediu permissão a você para governar, ele continua governando. Ele não pediu a sua permissão para controlar a sua história e a sua vida, ele continua governando e controlando a sua vida e a sua história. Ele não é nenhum tirano carrasco, mas ele é um soberano amoroso. Ele ama você. Nós vemos isso aqui no Salmo, nós podemos ver isso no Salmo de maneira muito clara. Ele é um Deus amoroso que salva e que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Ele é, de fato, quem ele de fato se revela. A segunda questão que nós vemos aqui é que todas as hostes celestiais devem abençoar ou louvar ao Senhor, conforme o verso 20. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis à palavra. Aqui nenhuma esfera do universo fica longe do governo de Deus e do dever de louvar a Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela vai falar exatamente sobre isso, que Deus ele criou todas as coisas e requer culto e adoração dessas coisas que foram criadas, toda a sua criação.
Toda a criação deve louvar a Deus. E é isso que o salmista coloca, que inclusive anjos que são poderosos, que executam a vontade de Deus, devem louvar ao Senhor, devem bendizer ao Senhor, devem fazer aquilo que Deus de fato merece, louvor a Deus, devem dar a Deus aquilo que Ele merece, louvor e exaltação. Muito bem. E a terceira verdade que nós aprendemos aqui no Salmo, verso 21, no Salmo 103, verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Todos os ministros devem abençoar o Senhor também. Veja, o salmista chama não apenas agora, vejam, não chama apenas os anjos, não chama apenas os ministros, né, do Senhor. E ministros que são vários títulos, né, para reis, soberanos, governadores, aqueles que temem ao Senhor, os sacerdotes, todos eles, aqueles que são sacerdotes, devem de fato louvar ao Senhor, todos os seus exércitos, não apenas os exércitos dos céus, mas todos aqueles que governam o mundo deveriam estar louvando a Deus e exaltando ao Senhor. E por fim, todas as obras de Deus devem abençoar ao Senhor. E aqui todas as obras, está aí no verso 22. Bendize ao Senhor vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista agora ele lembra que toda a criação, toda a obra da mão do Senhor deve louvar a Deus, deve exaltar ao Senhor, deve glorificar a Deus. Sem isso não há como viver uma vida cristã autêntica. Por isso devemos sempre buscar ao Senhor. Bendize a minha alma, ao Senhor, meu ser. Ele termina com um recurso de intercalação muito curioso, porque no verso 1 ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. No verso 22 ele termina da mesma forma, bendize a minha alma ao Senhor. Essa nossa jornada nos Salmos nos faz lembrar que a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser deveria estar sempre louvando a Deus, sempre glorificando a Deus, sempre exaltando a Deus naquilo que Ele se revela, naquilo que Ele é na sua palavra, infalível, inerrante, autoritativa. Aqui o salmista nos lembra que devemos estar sempre dispostos. Em quem? Quem está disposto? Os anjos, né? Os ministros, os governadores, os presidentes, os pastores, os presbíteros, todos devem louvar a Deus. E agora toda a criação geral, toda a criação de forma geral deve louvar a Deus, deve bendizer a Deus, deve honrar o Senhor, deve de fato reconhecer as bênçãos do Senhor sobre sua vida, invocar as bênçãos graciosas do Senhor sobre a sua vida, reconhecendo que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é gracioso sobre as nossas vidas. Diante disso, nós podemos aplicar algumas verdades que nós queremos deixar para vocês nesta exposição. A primeira delas é que o fundamento de você agradecer a Deus e bendizer a Ele são as suas misericórdias. As misericórdias de Deus a favor de você. Essas misericórdias, elas nos ensinam, nos apontam que dependemos de Deus, não do nosso esforço humano. A segunda verdade que nós aprendemos é que precisamos sempre trazer à memória o que Deus fez no passado, lá no Antigo Testamento, como bem o que Ele fez no período do Novo Testamento em nosso favor. No passado, Ele agiu com mão poderosa, resgatando um povo do Egito, mas também no passado, com mão poderosa, Ele mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para libertar as nossas vidas, para trazer o nosso coração ao louvor a Ele, o coração a exaltar o seu louvor, exaltar a sua majestade, exaltar a sua magnitude. Esse é o seu papel, esse é o meu papel como crentes no Senhor Jesus. Estamos aí nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, mas precisamos estar sempre voltados para o louvor e a exaltação a Deus. E a terceira verdade que nós aprendemos aqui é que eu devo estar disposto a louvar a Deus não porque Ele simplesmente me criou, mas porque Ele domina sobre tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso me ensina que Ele está no governo da história. Foi no governo dessa história que Ele mandou Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário, para me redimir dos meus pecados, para me trazer aos seus pés como um verdadeiro adorador, reconhecendo que tudo deve ser, de fato, motivo de gratidão. Deve ser motivo de dizer, como disse o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer ao Senhor é um papel gracioso, é reconhecer a bondade de Deus, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a graça de Deus, reconhecer que Deus cuida de nós,
mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós não merecemos nada da mão dele, apenas a ira e a justiça dele, mas por causa de Cristo somos chamados a louvá-lo. Que Deus abençoe, que Deus estenda graça sobre sua vida. Nos vemos na nossa próxima exposição da palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus, porque a tua palavra, Deus, foi de fato, Deus, exposta, Deus, nesta hora. Que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações e que nós possamos, de fato, reconhecer o teu amor e a tua bondade, Deus, para que, de fato, Deus, possamos louvar o teu nome e exaltar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sair deste momento difícil que nós vivemos, ó Deus, de estarmos não próximos do outro, Deus, no momento de culto e de adoração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a louvar o teu nome, Senhor, acima de todas as coisas. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero lembrar a você que é membro de nossa igreja a importância de você continuar contribuindo com o reino de Deus. Procure a irmã tesoureira da igreja para que de fato possa você repassar a sua oferta, a sua contribuição para a manutenção do reino de Deus neste mundo. Temos algumas questões pendentes que precisam ser tratadas. Então, que Deus possa abençoar vocês, estender graça sobre sua vida e orem, continue orando, para que nós possamos voltar o quanto antes ao ajuntamento solene, para que nós possamos de fato nos encontrar como igreja do Senhor Jesus Cristo e de fato cultuar a Deus. É o que nós desejamos do coração e é isso que eu peço que você faça. Ore por isso, para a glória de Deus, em Cristo Jesus. Amém.